Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje a gente vai conversar sobre a situação na Venezuela, que é uma situação que tem promovido vários debates, tem causado muitas polêmicas, e para conversar com a gente convidou aqui o Eduardo Almeida, da Liga Internacional dos Trabalhadores. Olá, Eduardo. Boa tarde. Eduardo, a gente tem na Venezuela hoje uma situação um tanto delicada, ao ponto de que alguns comentaristas dizem que há uma crise no pacto social. Você tem uma crise de abastecimento, combinada com uma hiperinflação, você tem uma redução drástica do PIB, sendo que as perspectivas não apontam para o melhor caminho. Como que a Venezuela chegou até a situação hoje? A Venezuela hoje tem uma crise política que divide águas na esquerda mundial. O chavismo está no poder na Venezuela desde 1998, ou seja, 19 anos. O chavismo é um movimento nacionalista burguês que nunca pretendeu romper com o capitalismo, nem sequer romper com o imperialismo. E, na realidade, montou o seu controle do país a partir dos programas sociais compensatórios, semelhante ao Bolsa Família no Brasil, e que na Venezuela tem um peso enorme a partir da renda petroleira. Isso funcionou durante muitos anos, na medida em que o petróleo tinha um preço alto, chegou a $140 o preço do barril do petróleo, né? E hoje está a $50. Exatamente, né? E hoje está a $50. Na realidade, a Venezuela não tem nenhuma postura de enfrentar nos governos chavistas o imperialismo de forma clara, não rompeu com o imperialismo, ao contrário. Na realidade, as nacionalizações do petróleo na Venezuela só promoveram empresas mistas, nas quais as multinacionais petroleiras controlam 49% da produção. Isso é um acordo semelhante ao que existe, por exemplo, no petróleo no Brasil. E o governo Maduro abriu o país ainda mais com o chamado Acordo do Orinoco, no qual 12% do território da Venezuela vai ser entregue às multinacionais para a produção de diamantes, de ouro, de ferro. E, por outro lado, não só não rompeu com o imperialismo, como desde o Estado se gestou um novo setor da burguesia, a boliburguesia chamada, que é a mistura de burguesia bolivariana. Essa boliburguesia, surgida a partir dos generais, a partir da alta cúpula das Forças Armadas, inclui grandes grupos empresariais. Por exemplo, Diosdado Cabello, número 2 do chavismo, ele é dono do segundo maior grupo empresarial do país. Nós estamos falando de um grupo empresarial que inclui bancos, empresas de produção de produtos alimentícios. O segundo grupo, Jesse Sacun, outro general reformado. Essa boliburguesia ocupa um espaço muito importante no regime, no aparelho de Estado, né? Então nós estamos falando de um movimento nacionalista burguês que não rompeu com o imperialismo, mantém as multinacionais produzindo e explorando petróleo e gerou um novo setor burguês, a boliburguesia. Com a crise econômica mundial e a redução dos preços do petróleo, esse esquema veio abaixo. Nós estamos perante uma depressão na Venezuela, uma crise econômica poucas vezes vista na história em países por fora de guerras, né? Nós tivemos uma redução do PIB na Venezuela no ano passado, em 2016, de 18,6%. Um economista marxista, Michael Roberts, faz uma avaliação de que a queda do PIB na Venezuela de 2013 para cá atingiu 35%. E ele compara de que a depressão dos Estados Unidos de 1929 causou uma redução de 28%, ou seja, a depressão na Venezuela é maior do que a depressão de 29 nos Estados Unidos. A isso se junta uma hiperinflação. A inflação na Venezuela em 2015 foi de 180%, 2016, no ano passado, foi de 800%, e esse ano deve superar os 1000%. Além da depressão, além da hiperinflação, existe um desabastecimento brutal. E essa situação é que leva a que a situação dos trabalhadores seja dramática, ao qual se alia o salário. O salário mínimo hoje na Venezuela de um trabalhador é de $15. Isso é muito menor do que o salário atual na China, ou mesmo em qualquer país latino-americano. É essa situação econômica que leva a uma ruptura das massas com o chavismo. As massas venezuelanas romperam com o chavismo. Os bairros populares, que tradicionalmente foram redutos do chavismo, hoje estão em oposição aberta com o governo e o regime chavista. Essa é a base política da situação venezuelana. E, infelizmente, não existiu uma construção de uma alternativa à esquerda de oposição a Chávez.
a alternativa direita à mesa de unidade democrática é uma oposição burguesa e pró-imperialista. Essa é a tragédia venezuelana. O movimento nacionalista burguês que levou o país a um impasse, a uma crise sem precedentes na história venezuelana e, por outro lado, uma falta de alternativa desde o próprio movimento dos trabalhadores de esquerda contra o governo chavista. Você disse que a direita não é vista ainda como alternativa pelas massas. Entanto, ela faz esse jogo político de tentar capitalizar esse desgaste por vias eleitorais. Que papel a direita tem cumprido nessa crise toda, né? A chamada Mesa de Unidade Democrática, esse movimento de oposição de direita, é um movimento pró-imperialista na Venezuela. O movimento que tem um programa econômico semelhante ou ainda pior que Maduro, que é abrir mais o país às multinacionais. Se utiliza do desgaste do Maduro, do chavismo, para tentar impor a sua política. Mas, na realidade, não apresenta uma alternativa distinta da ruptura necessária com o capitalismo e com o imperialismo que os trabalhadores da Venezuela necessitam. O MUD faz manifestações, promove manifestações, mas tampouco quer uma mobilização para derrubar, pela mobilização, o governo chavista. Quer fazer pressões para conseguir um acordo e ir a eleições. Isso é o que faz a Mesa de Unidade Democrática e por trás tem o imperialismo, Trump. Trump faz declarações em defesa da democracia na Venezuela. Isso é uma hipocrisia monumental. É o mesmo Trump que apoia o Estado nazifascista de Israel. É o mesmo Trump que apoia as monarquias sauditas. Isso é um absurdo, não tem nada a ver. Os governos sul-americanos que atacam Maduro tampouco têm autoridade moral para fazê-lo. Por exemplo, Temer ataca Maduro. Temer está impondo a reforma trabalhista, tendo contra si 85% da população. É uma hipocrisia completa Temer encher a boca para falar contra Maduro. Nós não temos nenhum acordo com nenhuma postura, pressões do tipo governo norte-americano, dos governos sul-americanos. Nós queremos uma alternativa dos trabalhadores contra Maduro. E diante dessa crise toda, da disputa entre esses dois projetos burgueses, a gente vê agora Maduro entrando com o projeto de constituinte e colocando em xeque talvez até as eleições de 2018. Qual o papel político dessa movimentação que o governo de Maduro está fazendo? Existe um golpe na Venezuela hoje. Um golpe dado por Maduro com as Forças Armadas. Essa constituinte, na verdade, efetiva, caracteriza um golpe dentro do regime já autoritário, já bonapartista, que vive a Venezuela com o chavismo já há muitos anos. Essa constituinte é uma manobra para transformar uma minoria em maioria. Maduro tem contra si 85% da população venezuelana e quer transformar com essa constituinte essa minoria em maioria. Ele elegeu uma constituinte com critérios completamente distorcidos. Por exemplo, deu muito maior peso ao campo do que às cidades, porque no campo ele tem mais peso. Elegeu 30% dos representantes dessa constituinte através de setores camponeses, estudantes, empresários, trabalhadores, indicados a dedo através das burocracias do PSUV, do partido dominante. E com isso conseguiu um parlamento moldado ao seu gosto, com a maioria absoluta deles. E ao seu controle, que na realidade já se construiu, já se definiu como poder supremo na Venezuela, destituiu a fiscal geral da Venezuela, que se opunha ao governo Maduro, e dessa maneira já questiona as eleições que deveriam haver esse ano para o governo do Estado e no ano que vem para presidente, porque a constituinte é o poder. Na realidade, houve um golpe com uma farsa de constituinte. Esse golpe é apoiado diretamente pelos militares. Na realidade, o chefe dessa constituinte é o Diosdado Cabello, esse general que é, na verdade, direção de um grande grupo empresarial. E essa farsa está sendo imposta através de uma repressão duríssima. Já existem 120 mortos na Venezuela, já existem notícias a imprensa internacional fala entre 3 e 5 mil presos na Venezuela, existe denúncia de tortura, de violações sexuais feitas pelas Forças Armadas contra os opositores, ou seja, existe uma ditadura se impondo na Venezuela com uma farsa política coberta pela uma parte importante da esquerda mundial. Isso é um escândalo, isso é um crime político. E
pela sua análise, você está dizendo que existem, na verdade, na Venezuela hoje, dois grupos burgueses disputando o poder, né? Um mais à direita, aliado ao imperialismo, e a burguesia, que seria uma burguesia nacionalista. Como é que então que a gente explica que a situação da Venezuela hoje tem causado uma polêmica enorme na esquerda mundial, que se divide entre apoiar ou não o governo de Maduro? A esquerda reformista, muitos setores, grupos centristas também, apoiam o Maduro como se ele expressasse uma postura anti-imperialista e socialista. Não existe nada de socialismo na Venezuela. E não existe nenhuma postura independente de Maduro perante o imperialismo. Existe um poder burguês, corrupto, ditatorial na Venezuela, e esse poder corrupto, ditatorial na Venezuela tem que ser combatido pelos trabalhadores na Venezuela e pela esquerda mundial. O PT no Brasil tirou uma nota a favor do Maduro. O PSOL no Brasil tirou uma nota a favor do Maduro. O MAS, um grupo que rompeu com o PSTU, também se definiu no campo político e militar do Maduro. O PCdoB, o PC, também tem posições a favor do Maduro. É importante dizer que esses setores estão apoiando uma ditadura. Eles se fazem corresponsáveis de 120 mortos, da repressão que está existindo na Venezuela nos dias de hoje. Isso é um crime, é um problema de princípios não apoiar uma ditadura, um golpe militar. Isso é um escândalo político, isso é uma mancha que vai ficar guardada nas bandeiras de todos esses partidos, de todos esses grupos. Isso é seríssimo. O que está acontecendo na Venezuela nos dias de hoje é só o início de um processo. A luta contra essa ditadura vai se ampliar. Eles não vão resolver nenhum dos problemas econômicos que existem hoje na Venezuela. Não vão aliviar a situação de vida dos trabalhadores. Não vão enfrentar o imperialismo. Ao contrário, o governo Maduro está abrindo mais o país para o imperialismo com esse acordo do Orinoco. Não é possível que essa esquerda faça uma apologia, uma defesa de um governo em nome do socialismo. Ao contrário, o que está acontecendo na Venezuela hoje é que a burguesia mundial faz uma campanha contra o socialismo mostrando o exemplo da Venezuela. Maduro suja o nome do socialismo. E é necessário que os socialistas no Brasil e no mundo inteiro tenham uma posição categórica contra essa ditadura em defesa do socialismo, em defesa de uma alternativa dos trabalhadores independente, tanto do Maduro quanto do MUD, da mesma oposição democrática, do imperialismo. É necessária a construção de uma alternativa independente dos trabalhadores, em defesa do socialismo, e na Venezuela também em defesa de coisas mínimas, como a liberdade democrática, liberdade de expressão, contra uma ditadura que está assassinando opositores. Isso é um escândalo político mundial e a esquerda precisa defender com clareza uma ruptura na Venezuela contra o golpe do Maduro, em defesa de uma alternativa dos trabalhadores que inclua não só fora Maduro, mas também a necessidade de não pagar a dívida externa, de expropriar as multinacionais. O petróleo venezuelano é venezuelano, 100% petróleo para a Venezuela, expropriar as empresas da burguesia, apresentar um salário mínimo de acordo, em escala móvel de salário de acordo com a inflação, liberdade sindical. É necessário que os sindicatos tenham direito de fazer eleições. Os sindicatos de trabalhadores petroleiros na Venezuela têm impedido de realizar eleições há 4 anos, porque a burocracia chavista perde as eleições. Então, em defesa das liberdades sindicais, em defesa das liberdades democráticas, em defesa de uma alternativa independente dos trabalhadores e socialista. Obrigado, Eduardo. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e você pode acompanhar esse e outros programas em nosso canal no YouTube, no nosso Facebook ou em nosso site www.pstu.org.br. Obrigado.